Olá, meus amores, alunos do 9º ano. Em aula anterior, a prof gravou para vocês sobre a nossa apostila do 2º bimestre, né? Que temos como tema a reportagem, certo? E a prof pediu, então, para que vocês resolvessem alguns exercícios e nós vamos fazer a correção agora, certo? A prof está utilizando já a apostila da prof com as respostas. E fica mais fácil, de repente, depois, se vocês quiserem voltar, verificar. E também, para não demorar tanto, se eu abrir a apostila do aluno, né, eu tenho que abrir caixinha de texto para cada resposta. Então, assim fica mais fácil, tá? Reportagem, então, é o nosso gênero textual. Lá na página 2, tem umas perguntinhas aqui embaixo, né? Para vocês fazerem e vocês refletirem aí na casa de vocês. Hoje é muito comum a profissão, vamos dizer assim, do youtuber, então pergunta e com certeza vocês devem conhecer. Costumo acompanhar o trabalho de algum deles, né? Por que que você acompanha? Porque provavelmente ele é atraente, atrativo. Quais temáticas são mais comuns nos vídeos postados por youtubers? E se você tivesse a oportunidade de ser um youtuber por um dia, sobre o que você gostaria de falar? Muito bem. Passando adiante, nós temos os objetivos, então, deste gênero textual, dessa temática da apostila, deste capítulo, melhor dizendo assim, né? Conhecer, aprofundar essas características. Aí nós temos o painel de leitura que já inicia com um trecho de uma reportagem sobre youtubers novos profissionais de sucesso, visto que, né, como a prof falou para vocês, hoje, com o advento da tecnologia, isso está muito em alta, né? Então, a prof pediu para que vocês lessem youtuber, a nova profissão. Vejam, aí é um texto bem pequenininho. E embaixo, a prof gostaria que vocês refletissem também. Não precisa anotar no caderno, mas reflitam aí. Você concorda que os youtubers são influenciadores de opinião? Por quê? E deixem aí a opinião, verifiquem, analisem. A professora acredita que sim, que muitos são muito contundentes, alguns são bons, alguns não. Você acha, essa palavra é feia, né? Achismo. Você pensa que a atividade dos youtubers pode ser considerada uma profissão? Por quê? O que você pensa? O público que acompanha os youtubers é composto somente de jovens? Qual é a forma utilizada para chamar a atenção? E cite canais que você tem, canais que tem muitos inscritos, sabe? Tem uns youtubers ali que fizeram a vida, né? Amados, olhem só. Agora, o mais importante. A reportagem a seguir faz referência a atividades dos youtubers e é um problema vivido por esses profissionais. Então, vejam bem, são considerados profissionais, sim, tá? A reportagem, se vocês observarem, ela é bem extensa. Começa na página 4 e vai até a página 5. Mas aí já começamos com o X da questão, reportagem. Por que reportagem é um texto realmente mais extenso? A notícia apenas traz uma informação curta, rápida. E a reportagem ela é aprofundada, por isso que ela é tão extensa. Eles não curtem o Facebook. Temos como título dessa reportagem, né, o Felipe Neto. Vamos para a próxima página, página 5, como os youtubers fazem dinheiro. E olhem só esses números, né, gente? Chega a ser assustador. Muito bem. E terminou. Esse sinalzinho aqui, ó, significa que a reportagem ela terminou. Toda revista, toda publicação que você for ler,
quando tem um símbolo assim, pode ser um quadradinho, pode ser um triângulo, significa que o texto terminou, tá? Na página 6, em diante, vamos então às perguntas, à interpretação que a apostila traz. A reportagem Eles Não Curtem, ela pode despertar a atenção de qualquer pessoa, mas há um público que pode demonstrar mais interesse pela leitura. A prof sempre fala isso para vocês, né? Qual é o público para determinado texto? Então, que público é esse que provavelmente tem mais interesse pelo conteúdo que nós lemos dessa reportagem? O que nós podemos entender? Que, em geral, são o quê? A prof sempre fala, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Nesse caso, acreditamos que são os jovens, em geral, que se interessam pelos YouTubers e redes sociais. Mesmo sabendo que agora já está mais difundido, já está mais no nosso dia a dia, e tem pessoas de várias faixas etárias e várias idades que assistem, sim, que veem, que fazem, está já inserido no seu dia a dia. Mas no nosso texto aqui, nós sabemos que é o jovem, o público em geral, tá? Para atingir o público, o autor da reportagem ele escolheu uma linguagem com marcas de informalidade ou de total formal, né? É óbvio, fica bem nítido que o autor utiliza, ele predomina aqui uma linguagem formal. Contudo, todavia, no entanto, ele mescla passagens da informalidade para a formalidade, tá? Ao longo do texto, estratégias que aproximam mais o público, como o conteúdo, né, que ele publicou. A bronca é a seguinte, dar uma mãozinha. Então, isso, a bronca, a mãozinha, a gente sabe que é uma linguagem informal, mas justamente para isso, para se sentir mais perto, mais próximo ao público, certo, meus amores? Número 3, quando eu tenho um título, eles não curtem o Facebook, galera. Olha que interessante. O que nós temos aqui? O fato do verbo curtir ter sido utilizado em um título de reportagem sugere que ele pode ser empregado em qualquer contexto. Claro que não, muito menos um texto científico. Está aqui a resposta correta, né? O autor da reportagem faz uma escolha linguística bastante apropriada, já que o verbo curtir é comum em redes sociais como o Facebook. Então, é claro que ele associou, ele linkou um termo ao outro, ele fez um viés, como a prof sempre fala em sala de aula, né? Já que estamos falando de Facebook, vou aproveitar o título, então, para fazer essa opção. Eles não curtem, que é uma opção que temos nesse contexto aqui do Facebook, nessa rede social, ok? Número 4, a alternativa que melhor descreve o significado da expressão conquistar desafetos. Afetos, desafetos. É o mesmo que passar a ter inimigos, certo? Muito simples essa questão aí. Número 5, o autor da reportagem, ao analisar o comportamento do youtuber Felipe Neto, comenta: a estratégia de metralhadora deu certo. Explique o significado dessa frase considerando as informações do primeiro parágrafo do texto. O que podemos citar aí, então, né? O autor da reportagem, ao mencionar a estratégia de metralhadora deu certo, ele faz uma referência de fato a que o youtuber ganhou notoriedade em virtude de críticas que fez, em que chamou as fãs de Fiuk de retardadas e ridicularizou a série de filmes Crepúsculo. Olha, gente, isso é muito forte, né? Muito forte. Então, essa notoriedade lhe proporcionou dinheiro e ele fundou o Paramaker, uma rede brasileira que reúne 5.000 canais no YouTube. Então, vejam bem, né? É triste tudo isso. Não acho isso muito interessante, não. Mas, vamos lá. Muito bem.
No segundo parágrafo, qual palavra foi utilizada com sentido figurado, um outro sentido? Quando ele diz neto, não, quando ele diz aqui, ó, encabeça. Está encabeçando, está começando outra coisa, né? Então, qual o significado da palavra no contexto em que ela aparece? No contexto, é claro que esse encabeça aqui significa um líder, né? Ele representa demais na luta dos direitos pelos youtubers. Ele está encabeçando essa lista, ele é o topo lá, é ele quem domina, ele quem comanda, vamos dizer assim. É o mesmo que eu falar, ele é o cabeça da turma, significa que ele é o líder da turma, nesse contexto aqui também. 7. Reescreva o trecho. A bronca é a seguinte, utilizando a palavra que melhor substitui o termo bronca. Então, nós poderíamos utilizar o problema é o seguinte, porque o elogio, não, né? Indiferença, solução. Então, para o lugar de problema, poderíamos utilizar a bronca, né? O problema é o seguinte. Olha como fica mais bonito. Próxima página, meus amores. No terceiro parágrafo, o autor relata com detalhes o descaso do Facebook, que gera insatisfação nos youtubers. Organize as informações na ordem em que elas aparecem na reportagem. Então, como 1, nós temos publicidade do vídeo no YouTube. 2, publicação do vídeo no YouTube. 3, a falta de remuneração do Facebook aos criadores do vídeo. 4, falta de visualização do vídeo no YouTube. E 5, para terminar, o Facebook lucra com as visualizações de vídeo, tá? Então, essa ficou a ordem assim, ó, 2, 5, 1, 3 e 4, galera. Fácil também. Agora, a expressão a cereja do bolo pode ser compreendida como o melhor que poderia acontecer, algo muito bom, etc. No contexto da entrevista, podemos afirmar que essa expressão ela foi utilizada ironicamente pelo autor, uma vez que o fato de o Facebook lucrar com a pirataria prejudica os youtubers, né? Então, aqui é a resposta correta, a letra B. Número 10, no trecho, os youtubers se ressentem. O verbo ressentir-se, ele poderia ser substituído por se chateiam ou se sentem prejudicados, né? Se sentem culpados ou entristecem, se animam ou se calam. Não, eles se chateiam, se sentem prejudicados. Número 11, no quinto parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão dar uma mãozinha. Explica o significado e esclareça a quem ela é direcionada. Significa ajudar, ou melhor, favorecer, né? Penso que combina mais. E ela é direcionada a quem? A vídeos colocados no publicador do Facebook. Essa é a resposta correta. Número 12, releu o trecho, né? Atentando-se para o uso da palavra passado. Olhem só, no passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio, no passado. Quantas palavras há na expressão no passado? Quais são elas? A expressão é composta de 3 palavras. O em mais o o, que vai gerar o no, né? E mais o substantivo passado, certo? Então, é isso aí. Então, nós temos o em mais o ou, que forma no, e o passado. Originalmente, passado é o particípio do verbo passar. Infinitivo, gerúndio, particípio. Passar, amar, vender, partir, curtir é o verbo como a gente diz quando ele nasce, né? Então, gerúndio é fazendo uma ação. E particípio é ação feita, ação realizada. Amar, amando, amado. Cantar, cantando, cantado. Vender, vendendo, vendido. Escrever, escrevendo, escrito. Fazer, fazendo, feito. Muito bem, não é fazido.
Ok, sendo assim, na frase